Da palavra, em que vamos ler e expor o texto de João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Se você é novo com esse negócio de Bíblia, vai para o meio, continua andando um pouquinho para a direita. Se você chegou em Apocalipse, passou muito. Volta um pouquinho. João é o último dos 4 evangelhos. João 8, versículos 12 a 20, um texto que traz a nós hoje muita luz. Então, ouçam com fé a leitura da palavra de Deus, que é inerrante, perfeita, que se auto-autentica diante dos nossos olhos. É a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim: De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dá testemunhos de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis nem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito isso, que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: Onde é que está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença agora, pedindo mais que nunca por iluminação. Nesse momento de oração, pedimos agora que o Senhor traga luz aos nossos corações, para que não andemos em trevas, mas para que nossos corações sejam refeitos na luz da vida. Resplandece o Teu rosto sobre nós. É o que pedimos em nome de Jesus, a luz do mundo. Amém. Crianças, qual é a maior luz do mundo? Qual é a maior luz do mundo? Qual é a luz mais forte que você já viu? Bom, esse é o desenho de hoje. Vocês vão ter que ser criativos hoje. Lembra aí qual foi a maior luz que você já viu, que você lembra? Desenha aí uma luz bem forte, uma luz que você olhou assim, chega o olho, ai, fechou assim. Desenha aí a luz mais brilhante que você já viu. Será que essa luz é ali a árvore de Natal ali do Parque Shopping? Você passa ali na rua e dá para ver de longe aquela árvore de Natal com muitas luzes. Agora no Natal tem muita luz por aí na cidade, né? Tem luz nos prédios, tem pisca-pisca na casa de vocês, na árvore de Natal. Tem muita luz. Tem umas luzes, eu não sei se vocês já viram ali perto da torre de TV, que elas jogam para o alto e às vezes elas brilham lá nas nuvens. É luz muito forte. Será que a maior luz do mundo é essa? Ou será que a maior luz do mundo é tipo um farol, que nem aqueles faróis grandões que ficam no mar, chamando os navios e mostrando o caminho para o porto? Ou será que a maior luz do mundo, se você é adolescente, acontece naquele sábado de manhã, quando a sua mãe entra no seu quarto, abre a janela às 8h30 da madrugada? Será que essa é a luz do mundo? Eu acho que essa é a luz mais forte do mundo. Ou será que é o sol? O sol que ilumina o dia e brilha até na lua, que de noite a gente vê por conta da luz do sol. Mas você sabia que tem estrela maior que o sol? Tem nebulosas e galáxias espalhadas pelo universo afora, que os nossos olhos às vezes não conseguem nem enxergar, de tão forte que é a luz. Qual será a maior luz de todas? Tem muita luz boa nesse mundão de Deus. Todas essas luzes são muito fortes, mas nenhuma dessas luzes consegue iluminar tudo. Tudo mesmo. Tudo.
Imagina agora uma luz que consegue iluminar tudo, que não sobra treva nenhuma. Mais do que iluminar os olhos, imagina uma luz que ilumina corações. Uma luz que não só acende, mas que nunca apaga. Uma luz que fala, que caminha, que não só mostra, mas explica como as coisas são. Uma luz que onde quer que nós andemos, nos guia pelo rumo certo. Uma luz que chega a fazer curva. Uma luz que viaja tão rápido que atravessa o tempo. Uma luz que nunca erra. Hoje a gente vai falar da maior luz do mundo, do universo e tudo mais. Uma luz tão bonita que alcança até as nuvens e faz das asas da alva sua morada. Uma luz boa, que sabe de onde veio e para onde vai. A verdadeira luz que ilumina a todo homem e ilumina corações. Hoje nós falaremos de Jesus, a luz do mundo. E no nosso texto nós vamos ver que porque Jesus é a luz do mundo, quem o seguir não anda em escuridão, mas firmado na verdade. De novo, no nosso texto veremos hoje que porque Jesus é a luz do mundo, quem o segue não anda em trevas, não anda perdido, não anda confuso na escuridão desse mundo, mas anda firmado na verdade da palavra de Deus. É isso que nós veremos no nosso texto hoje. Então vamos lá. A gente está no capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo que narra vários discursos de Jesus. E o capítulo 7 e 8, eles todos estão contextualizados no cenário da festa dos tabernáculos. É lá que Jesus estava falando todas essas coisas. Em João 7,37, a gente vê que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus ele anunciou que ele era a água da vida. E isso tinha conexão direta com uma cerimônia que estava acontecendo ali na festa dos tabernáculos. Durante todo aquele período da festa, um sacerdote ia até o tanque de Siloé, colhia com um jarro bastante água e derramava no altar do templo, simbolizando a provisão de Deus durante o êxodo que fez brotar água da rocha para o povo de Israel. Então a gente já está vendo um padrão nesses capítulos em que Jesus está usando o contexto da festa e as cerimônias da festa para pregar e mostrar quem ele é como o Messias prometido, a esperança de Israel, o Deus encarnado. E o mesmo está acontecendo aqui na nossa passagem, o que nos leva ao nosso primeiro ponto dessa noite. Nosso primeiro ponto é, porque Jesus é a luz do mundo, quem o seguir não anda na escuridão. Porque Jesus é a luz do mundo, quem o seguir não anda na escuridão. Veremos isso no versículo 12. Jesus está usando a cerimônia da festa para ensinar o povo aqui. Tudo indica que as palavras de Jesus em João 8, de 12 a 20, elas também ocorreram no último dia da festa ou imediatamente após o encerramento dela. Nessa festa também havia uma cerimônia de iluminação do templo. Todas as noites, no pátio das mulheres, onde estava o gasofilácio, veja que João mostra que Jesus estava nesse lugar quando ele proferiu essas palavras. Nesse pátio das mulheres, tinham 4 enormes candelabros posicionados a uma altura de quase 20 metros do chão, e cada um desses candelabros tinha recipientes que continham praticamente 65 litros de óleo. E o que acontecia nessas cerimônias? Os peregrinos eles lotavam o pátio, ficava todo mundo olhando, querendo ver, igual queima de fogos de artifício, todo mundo ficava esperando. Aí vinha um jovem levita, provavelmente alguém mais jovenzinho que estava começando, vinha o estagiário levita, subia numa escada com uma tocha de fogo e jogava dentro do candelabro. E aí, bum! Era luz, era glória, era esplendor, era calor. Tinham algumas lendas que falavam que depois dessa cerimônia, nenhum pátio em Jerusalém ficava escuro, todos eram iluminados. Esse era um símbolo, esse era uma cerimônia poderosa para lembrar a glória Shekinah de Deus, a coluna de fogo que ia adiante do povo de Israel nas peregrinações deles no deserto durante o êxodo. É isso que essa cerimônia simbolizava. Mas veja que a festa acabava. O óleo era consumido. O brilho daquela luz maravilhosa ia se esvaindo, apagando pouco a pouco. Todo ano a escuridão voltava, todo ano o povo aguardava o cumprimento da promessa.
Parecia a gente depois do Natal com aquela barriga cheia, sabe? É muito chester e arroz com passa, como deve ser durante alguns dias. Mas veja que, por mais que a gente tenha algum resto de comida durante uns 3 ou 4 dias, quando você vê, passou. Os ritmos voltam, passou o Réveillon, e você está de novo vivendo a vida debaixo do sol. É meio que isso que acontecia todo ano. Vinha muita alegria, muito brilho, muita luz, mas as coisas iam ficando cinzas de novo. E é aqui, na volta da escuridão, no momento cinzento, em que todo mundo está meio que voltando para a sua casa, falando, poxa, foi tão legal. Jesus, ele exclama em alta voz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não está em trevas. Quem me segue anda na luz, luz da vida. Jesus está dizendo, eu não sou um candelabro gigante que ilumina uma cidade. Eu sou o grande, eu sou o que ilumina todo mundo. Jesus se apresenta como a realidade divina, a concretude da promessa. Não precisa de uma vida mais cinzenta. Eu sou, está aqui diante de vocês. A coluna de fogo que guia Israel na escuridão sou eu. A glória Shekinah de Deus sou eu. Eu sou, a presença de Yahvé está aqui diante dos seus olhos. Jesus, pela segunda vez no Evangelho de João, está fazendo isso. Ele está afirmando ser o grande eu sou, ego eimi, Yahvé. Jesus já havia dito, eu sou o pão da vida, mas agora, como luz do mundo, Jesus se identifica como o próprio Senhor, Yahvé, o Deus da aliança que se revelou a Moisés em Êxodo 3,14, na sarça ardente. É isso que Jesus está fazendo. Mas o que significa esse negócio de luz? Por que Jesus precisava afirmar luz se ele queria afirmar que ele era Yahvé? E por que luz do mundo? E o que tem luz da vida? Qual a conexão entre luz e vida? O que Jesus está falando? Vamos lá, então. Não podemos perder de vista a lógica do que Jesus está fazendo. Veja, Jesus está dizendo, se você segue a Jesus, você não anda em trevas. Logo, se você não segue a Jesus, você anda onde? Em trevas. Portanto, o mundo jaz em trevas, em escuridão, em perdição, em confusão. Cristo está dizendo aqui que nós precisamos desesperadamente de algo que só Ele pode dar. Imediatamente, seu público judeu deveria lembrar do Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 36, 9. Pois em Deus está o manancial de vida, na sua luz vemos luz. Malaquias 4, 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Jesus está dizendo com todas as letras, esse mundo está perdido na escuridão e na vaidade dos seus próprios pensamentos, distantes de mim, todos são espiritualmente mortos. Morto não vê, morto não tem luz. A Bíblia não tem meias palavras para falar sobre a escuridão e a profundidade das trevas que assolam esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Salmo 82, 5. Eles nada entendem, nada sabem, vagueiam em trevas, vacilam em todos os fundamentos. Veja que esse mundo está cego. Está cego para a verdade, é ignorante, louco e não quer procurá-la. Porque Romanos 1 diz que os atributos de Deus se reconhecem na criação de maneira que os torna indesculpáveis. É um reino espiritual sem discernimento. Efésios 5, 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, são trevas. Veja que a gente não está andando em um ambiente neutro, a gente vive num mundo dominado pela imoralidade, pela maldade. As pessoas amam o que Deus odeia e você não pode ser ingênuo de achar que as coisas são ingênuas. Ande como sábio, porque as trevas correm soltas. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo em trevas.
Trata-se de um mundo escravo do pecado, dominado por ele, e não é à toa que a criação geme por restauração. As trevas desse mundo são resultado do pecado e da morte, e não podemos perder isso de vista. O nosso breve catecismo, como o William bem nos instruiu hoje, uma ferramenta preciosa para entendermos melhor a nossa teologia, nos ensina na pergunta 17 que a queda nos relegou a um estado de pecado e miséria. Não é só imoralidade, mas é um estado profundo de ruína das coisas. Agora, nos problemas temporais, nas misérias temporais, na morte e nas penas do inferno, porque esse mundo jaz na condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Veja, Deus criou esse mundo para o louvor da sua glória. Mas o homem preferiu não dar louvor para a glória de Deus, e em rebeldia nós rejeitamos o Criador para dar glória a criaturas. Mas o nosso texto nos mostra que há uma luz diferente. Esse mundo ele foi criado para uma luz específica. Só ela pode preencher esse mundo, e o nome dessa luz é Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus é uma luz idônea para esse mundo. Esse sempre foi o plano. Jesus encaixa. Jesus é a luz que antecedeu os luminares. Jesus é o único que encaixa no bocal da criação. A criação toda foi feita para Ele, por Ele. Todas as coisas são dele. Vocês podem olhar para a luz aqui em cima de nós, e essa luz que vocês observam, essa que ora é partícula, ora é onda, e que viaja na velocidade dela mesmo, ela é um mero reflexo de uma realidade maior. A luz foi criada para que a gente entendesse algo sobre Jesus. Para pensar nisso. A luz que nós experimentamos, ela é pedagógica para nos mostrar que Jesus a tudo revela. Jesus a tudo manifesta, a tudo limpa, a tudo clareia, inclusive corações. E o fulgor da luz de Jesus alcança as profundidades de todas as coisas, de todo o universo, de forma que não há centímetro cúbico em toda a criação que a Ele não pertence, e por isso em tudo existe graça. Por isso Deus mandou Jesus para completar a sua história, e cumpre a nós cantar e aprender, para o louvor da sua glória. Jesus então revela, é isso que Jesus então está falando, como luz que Ele é, como luz que é a sua essência, Ele se apresenta, Ele se revela, Ele ensina a nós, Ele expõe o nosso pecado totalmente, e nada fica oculto na tua face, não há segredo diante da luz que a tudo ilumina. Jesus nos permite ver as coisas como elas são, e sem a luz de Jesus você pode até observar, mas você nunca vai ver. Mateus 6, 22 a 23. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Por isso que só há luz em Jesus, e nele há vida. Distante de Deus não há luz nenhuma, não há esperança, não há alegria, não há paz. Somente Jesus pode nos libertar do império das trevas e nos transportar para um reino do Filho do seu amor. Jesus não disse, veja, Jesus não disse, eu sou uma luz. Jesus disse, eu sou a luz. E o artigo está lá no grego, pode ir lá. Eu sou a luz. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus aqui está fazendo uma afirmação da exclusividade da salvação no nome dele. Jesus não está falando de iluminação filosófica aqui. Jesus não está falando de todas as religiões te darem um grau de iluminação em algum nível. Não. Jesus certamente não acha que você pode buscar os seus caminhos e se tornar alguém mais espiritual, sei lá, comprando cristais e fazendo trilha na chapada. Isso não acontece. Deixa de maluquice. Deixa de ser desigrejado. Deixa de tentar buscar resposta na vaidade dos seus próprios pensamentos, achando que você é alguma coisa. Só existe resposta em Jesus. E nessa época do Natal a gente precisa recuperar essa doutrina tão cara à reforma. Solos Christus, somente Cristo. A celebração do nascimento de Jesus são boas novas de grande alegria, porque o único caminho da reconciliação com Deus está aberto nele. Está revelado.
em plena luz para todo mundo ver. Não é à toa que o lema da reforma é post tenebras lux, após as trevas luz. Porque a igreja romana esqueceu que o único caminho da salvação era Jesus, e nós estamos recuperando o que o texto diz. A controvérsia ainda permanece. Veja o texto, veja. Ele está falando que só Ele é a esperança. Porque para todo aquele que nele crê, há salvação. Ele não será deixado na escuridão, mas receberá a luz da vida, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Veja que Jesus, Yahvé, o Criador, Ele pode conceber vida, porque Ele criou vida na primeira semana. Ele criou a luz lá em Gênesis 1. Jesus é a palavra por meio da qual todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De forma que 2 Coríntios 4, 6 e 7 nos diz: porque Deus que disse, haja luz e houve luz, esse mesmo Deus, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Jesus Cristo. Jesus é o mesmo Deus que disse, haja luz, haja vida, e agora Ele pode fazer luz resplandecer no seu coração que é morto. E nisso a glória. Nós conhecemos a Deus na face de Cristo, por isso essa luz traz vida, traz novo nascimento. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra que Jesus disse para Nicodemos, você não vai poder ver o reino de Deus se você não nascer de novo, se você não ver de novo, se você não respirar de novo, se você não andar no Espírito. Quando nascemos de novo por obra do Espírito Santo, a luz de Cristo destrói a nossa cegueira, faz cair as escamas dos nossos olhos e liberta a nossa língua para dizer verdade, entoando louvor, rendendo louvor ao Senhor. Jesus nos concede novos corações na sua luz para que possamos ver. Isso é uma promessa para todo o mundo. É isso que Jesus está dizendo. Para todo mundo, para toda tribo, para toda língua, para toda nação. Lembrem que Deus havia falado em Isaías 9, que lemos hoje mais cedo, para que o povo que andava em trevas, uma grande luz se manifestou, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz do rosto de Deus. Para todos os que andam aflitos na terra da obscuridade, há uma esperança no cumprimento das promessas que se acha na face de Cristo. Você pode encontrar luz e luz verdadeira, seu nome é Jesus, nele você pode confiar. A promessa de que as trevas não continuarão, ela já foi inaugurada em Jesus, de tal forma que tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, na direção da Galileia de quem? Dos gentios, nós. A celebração do Advento, portanto, não é um memorial de aniversário somente, mas é alegria para todo mundo por conta de uma mudança real e histórica na nossa vida. Meus irmãos, o Natal ele é obrigatoriamente missionário. Não desperdice a oportunidade que você vai ter essa semana de na ceia, testemunhar verdadeiramente sobre a luz que realmente traz esperança. Natal é uma festa missionária, porque é da Galileia dos gentios. É de lá que nasceu o servo sofredor. O Messias de Deus para trazer Jacó e o verdadeiro Israel de Deus junto na presença do Senhor. Nós lemos isso em Isaías 49. O Santo, o Redentor de Deus veio, e é isso que celebramos no Natal, que Jesus é a nossa luz, que Jesus veio, que Ele encarnou, que Ele se fez homem para que víssemos a sua glória e a glória do unigênito do Pai. O Emanuel veio, a promessa é concreta, a luz de Deus brilhou, esperança para as nações. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será glorioso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, luz para os povos. A luz de Deus ilumina toda a criação. Ele é o alfa e o ômega que ilumina a salvação em toda a história. Ontem, hoje e amanhã, Ele ilumina a salvação para todo mundo em todos os cantos geográficos. Mas essa luz também ilumina toda a vida do crente. E é isso que Jesus está falando aqui também.
Veja que Jesus conecta toda essa teologia com um discipulado. Veja, justificados temos paz com Deus, vivemos agora uma vida de santificação, que implica que, se a luz veio, precisamos seguir essa luz. Que é o que Jesus está falando. Quem tem a luz da vida dada por Jesus, segue Jesus. Seguir a Jesus é ver e viver verdade e vida nele. É ser iluminado por ele. A palavra para seguir aqui, akoloutheo, implica uma rendição total de vida. Como um soldado segue o seu comandante, como um escravo atende o seu senhor. É o compromisso de se submeter a Cristo em doutrina e prática, em fé e vida, em confessar e agir, em crer e observar. Jesus não só revela pecado, mas Jesus nos habilita a ver as coisas como elas são, a caminhar conosco e apreciar as obras do Criador no valor e no sentido que elas têm de verdade. Jesus é a chave para que tudo faça sentido, para que a gente aprenda a amar as coisas apropriadamente. Seguir a Cristo, portanto, não é só uma resolução de problema em relação às tuas trevas, mas é um deleite de uma vida verdadeira. Uma vida a qual nós somos de fato criados para viver. Veja, em Jesus você pode ver as montanhas e entender por que o seu coração se enche de gratidão. Em Cristo você pode ver um pôr do sol e entender por que você se emociona, porque há uma pessoa por trás. É pessoal, as obras de Deus foram para manifestar a sua glória a nós. Você pode ouvir melodias e entender por que seu coração se move. Você pode ouvir uma história e entender por que você tem saudade de um lugar que você nunca esteve. Tudo segue a harmonia do grande regente, tudo reflete a luz da majestade do rei. Seguir a Jesus não é apenas ver uma luz, mas ter a luz da vida habitando em nós. É ter. O verbo que Jesus coloca aí é possuir, ter, é seu, é dádiva, é presente. A luz de Cristo coloca todas as coisas num lugar e precisamos da vida que Ele nos oferece para ver a realidade tal como ela é, ver nós como realmente nós somos. Por isso eu te convido, se você ainda não veio, venha a Jesus hoje. Porque Ele não só quer te resolver o teu problema, Ele quer te dar identidade e fazer você viver uma vida de verdade. Venha a Ele encontrar sentido, significado, vida. Você não precisa andar em trevas e na confusão desse mundo caído. Você pode ter a paz que excede todo o entendimento. Venha a Ele hoje. Encontre identidade hoje, encontre propósito hoje, consolo e esperança para a sua vida agora. Seguir a Jesus, discipulado, significa desfrutar Cristo para sempre. John Piper ele fala que seguir a Jesus não é meramente fazer uma fila indiana atrás dele, mas buscar Jesus por quem Ele é. Amados, ser discípulo de Jesus não é uma opção política, não é um estilo de vida, não é uma conveniência, não é um status social, não é uma etnia. Seguir a Jesus é ser tomado por Ele, de tal forma que você vê o que Ele vê, busca o que Ele busca, ama o que Ele ama, fala o que Ele fala, vive como Ele vive. Seguir a Jesus é ter a luz da vida e ser refeito nessa luz segundo a imagem daquele que te criou. Segui-lo é ter Jesus todos os seus benefícios e não viver mais sem a miséria dessa escuridão. Porque veja, 1 João 1,5 diz que o evangelho que ouvimos da parte de Jesus e que anunciamos para vocês é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Seguir a Jesus, então, é ser saciado todos os dias por essa luz, é experimentar o pastor que nos conduz às águas de descanso, é ser alimentado pelo pão da vida que nos faz sentar em pastos verdejantes, é entender que Ele é luz no vale da sombra da morte e que habitaremos com Ele para todos sempre, cuja bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que nos leva ao segundo e último ponto dessa noite, que é o seguinte: porque Jesus é a luz do mundo, quem o ouvir recebe a verdade. Já vimos que porque Jesus é a luz do mundo, quem o segue não anda em escuridão. Mas agora, vamos ver que porque Jesus é a luz do mundo, quem o ouvir recebe a verdade. E veremos isso nos versículos 13 a 20. Então até agora a gente só viu o versículo 12.
Agora a gente vai ver do 13 a 20. Coragem, vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. As afirmações de Jesus aqui são imediatamente objetadas, contestadas pelos fariseus. Jesus fala o versículo 12 e imediatamente alguém levanta um dedinho e fala: Não perca de vista. O principal problema que está sendo resolvido no capítulo 7 e 8 de João é a natureza da verdadeira identidade de Jesus. É isso que está a todo tempo sendo dito e refletido. Não é de se espantar que no final aqui do nosso texto, João acabe falando: gente, depois de tudo que Jesus disse sobre quem ele é, inacreditavelmente ninguém o prendeu. Porque veja a grandiosidade e quão polêmicos seriam essas palavras de Jesus. Ele está declarando que ele é Yahvé, salvação para os gentios. Ninguém o prendeu porque não era chegada a sua hora, o que confirma a total soberania de Jesus e que, de fato, ele é Yahvé. Note um detalhe também: o pátio das mulheres, o gasofilácio, não era só onde as grandes tochas eram colocadas lá nos candelabros, mas esse pátio ficava parede com o sinédrio. O que era o sinédrio mesmo? O sinédrio era onde os fariseus e os saduceus se reuniam para julgar as maiores questões jurídicas de Israel. Era a Suprema Corte de Israel. Era a sala da justiça, onde os excelentíssimos e os magistrados ficavam, data vênia. Esse lugar respirava lei. Lei estava no ar. E não é à toa que as declarações de Jesus elas são respondidas com formalidade jurídica. Eles estavam entendendo o que Jesus está falando e as implicações legais disso. O que esse homem falou? Ele afirmou ser Deus? O que a lei diz? Tinha gente talvez até pegando pedra lá no final. Mas não era chegada a sua hora. Você pode ter a impressão que Jesus começou a falar sobre luz aqui no versículo 12, mas aí o povo foi para um lado totalmente diferente. Rolou uma fuga ao tema na redação do Enem aqui, a gente tem um sermão que começou e nunca terminou, e o povo foi lá para o outro lado. Você fica olhando 13 a 20, tentando entender a conexão com 12. Será que a gente tem um sermão incompleto? Será que temos um desvio de rota aqui, nas palavras de Jesus? Se você conhece a soberania de Jesus, você sabe que supostos desvios de rota sempre foram o caminho preparado. Talvez você já viveu bastante para entender isso na sua vida. Que você acha que está num desvio e você olha para trás e fala: acho que Deus pensou isso mesmo. Jesus tem misericórdia. Jesus acompanha o raciocínio deles, lidando com as questões que eles apresentam nesses versículos. E, família de Deus, a gente precisa aprender aqui com o nosso irmão mais velho. Nós precisamos ouvir para comunicar verdade. Jesus ouve, Jesus tem paciência, Jesus comunica de maneira significativa com pessoas reais à sua frente, lidando com os problemas dos corações delas. Jesus entende que cada um tem a sua história e cada um tem um momento em que as coisas clicam e fazem sentido. Precisamos pacientemente, assim como Jesus, semear a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, mesmo que alguns não ouçam nos momentos em que a gente fala. Mas veja que Jesus o faz sem flexibilizar a verdade, porque Jesus adora trazer luz ao ponto principal. Perceba que no versículo 30, está fora do nosso escopo nessa noite, mas veja que muitos desses ouviram as coisas que Jesus falou e creram nele. É assim que se faz discipulado e aconselhamento. É com firmeza na verdade e com paciência na vida das pessoas. Compromisso com a palavra revelada. Deus gosta de trabalhar assim. Você é exemplo disso. Para Jesus não existe então esse negócio de desvio, de fuga ao tema. Toda a conversa aqui sobre testemunha, sobre verdade, sobre juízo, sobre lei, conecta-se com o versículo 12, de tal forma que tudo isso aqui é sobre como Jesus é a luz do mundo. Que Jesus é a luz do mundo nós já sabemos, exploramos, mas como? Vamos examinar então a discussão. Os fariseus reagem. O que ofende não é que Jesus possa trazer luz, conforto, felicidade para as pessoas por meio do seu exemplo e ensino. O que ofende os fariseus é que Jesus é a única luz do mundo, Deus encarnado. Nada diferente dos nossos dias. Então, como eles não podem batalhar o conteúdo do que Deus diz, eles decidem se apegar às formas. E fariseus têm disso.
Eles se apegam a preocupações meramente laterais e formais e se esquecem do centro. Eles retomam a questão relativa sobre a legitimidade do testemunho de Jesus, um problema procedimental que já foi discutido lá em João capítulo 5. Eles retomam e pinçam as palavras de Jesus em João 5,31 e repetem para ele: ó, Jesus, caiu, hein? Caiu, hein? Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, foi você que disse. Ah, Jesus, contradição, está refutado. Os fariseus não são nada diferentes que apologetas de internet fazendo react. Mesma coisa. Por que eles estão fazendo? Usando o velho truque, um texto fora de contexto vira pretexto. Eles copiam e colam e deixam tudo de lado, mas perceba que lá no capítulo 5, Jesus está explicando o seguinte: se eu testemunhar de mim mesmo, autonomamente, sem me conectar com o Pai, desconectado com a palavra, desconectado com a Escritura, se começa de mim, autoproclamado Messias, então ele é falso. Não era interessante para o fariseu completar, né? Então eles pegam só o que lhes interessa, uma frase isolada, misturam com o procedimento judicial com a Torá, fazem uma salada e jogam a armadilha de volta para Jesus. Eles pegaram Deuteronômio 19:15, que diz que só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá um fato sobre um processo criminal, e eles aplicaram teologicamente para as reivindicações de Jesus. Meus irmãos, eles não queriam obedecer à palavra de Deus e começaram a achar pretexto. Aqui fica um aviso para nós. Quem tem o hábito de usar versículo para desobedecer a Deus é o diabo. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Não viva se esquivando de obedecer e viver uma vida santa por conta de tecnicalidades e formalidades. Ah, eu sou muito ocupado, pastor. Mas eu moro muito longe. Mas meu carro dá problema toda semana. Ah, eu não vou com a cara dela. A Bíblia é muito difícil, pastor. Tem umas coisas lá que para o povo lá talvez fizesse sentido, mas para nós hoje. Mas também olha o marido que eu tenho. Cuidado, meu irmão. Abre o olho, minha irmã. Nossa visão de realidade não pode ser montada na nossa cabeça, em autonomia, desconectada com o Pai, separada de Deus, porque Deus é quem declara aquilo que é real. Veja que esse é o problema dos fariseus. Eles querem impor as suas formas, suas opiniões, suas interpretações, forçando a realidade do jeito deles em Jesus, mas sem Jesus no centro e sem Deus no mundo. Como os falsos mestres que Pedro denuncia em sua epístola, eles deturpam as Escrituras para saciarem o seu próprio umbigo. Os fariseus só ouvem as suas próprias conclusões e Jesus não se encaixa no que eles querem. Os fariseus estão fazendo loucura, meus irmãos. O Deus encarnado está diante deles como luz, revelando pessoalmente tudo para eles. E o que eles estão falando? Você não se encaixa nos nossos requisitos formais. Estão fazendo juízo de admissibilidade de Jesus. Quem vocês pensam que são para botar requisitos em quem Deus é? Ouçamos então a palavra trazendo luz e vamos agora entender da boca dela o que é verdade. A resposta de Jesus a essa objeção ela é magistral. E tudo tem a ver com ele ser luz. Jesus, nos versículos 14 a 19, reafirma tudo o que ele disse lá em João capítulo 5. Jesus diz: o meu testemunho ele é objetivamente verdadeiro. Em si ele é verdade, as minhas palavras correspondem à realidade tal como ela é. Se Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, se Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é Ele quem diz o que é realidade. É Ele quem diz o que é bom, justo e belo. Quem você acha que é para achar que você pode definir essas coisas? Você não sabe. Você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você vai. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada faz sentido. Sem Ele, tudo é escuro. Somente na palavra de Deus nós vemos com clareza. Conhecer a Deus, portanto, meus irmãos, não é a conclusão de uma investigação elaborada que você passou com uma hermenêutica suspeita por todas as religiões desse mundo e Jesus se torna, no final das contas, a opinião mais plausível. Não!
Você não precisa de um mundo de obras para entender quem Jesus é. Jesus é luz, e ser luz significa que Ele é imediato. Ele não é a conclusão de um argumento e de provas teológicas, teleológicas, ontológicas. Jesus é Deus e é luz hoje, agora. Conhecer Jesus não está restrito à casta dos mais inteligentes, não está restrito aos filósofos e a um seleto grupo de iluminados. Conhecer Jesus é para todo mundo. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Jesus se apresenta claramente, suas palavras são diretas, ainda que profundas, elas são simples para a gente entender. Ser luz Jesus não é uma inferência, meus irmãos. Jesus é luz, para você contemplar pessoalmente agora. Eu vejo a luz, então eu enxergo. É na autoridade dele que as coisas são proclamadas, e você confia nessa autoridade, porque todo mundo tem uma autoridade no final das contas, e que elas estão confiando, seja eu mesmo e o meu próprio coração, ou seja, a autoridade de fato que constituiu todas as coisas. Jesus é propriamente básico para você conhecer tudo o que há. Jesus é como no meio de uma mata, você está caminhando e está tudo escuro, só tem trevas e desespero, e alguém liga o farol do carro, e as coisas imediatamente aparecem. Tudo se é posto no seu lugar. Jesus se impõe sobre a verdade, Jesus se autentica. Basta estar na sua presença, e só de ouvir a sua voz os meus medos se vão, a minha dor e o meu sofrer. Nós não precisamos, para falar com Deus, virar um cão, lamber chão, limpar os castelos suntuosos dos nossos sonhos, como diz Gilberto Gil naquela música. Você não precisa se fazer tristonho, se fazer medonho, negar a sua razão e caminhar por uma rua que você não sabe para onde dá. Não é isso. Jesus, ele se apresenta como a estrada, como a luz, como a vida. Imediatamente. Veja que segurança temos em Jesus, porque nele gozamos paz, vida e luz. Mas Jesus faz mais. Você achou que era aqui, né? Que eu acabava aqui. Não. Jesus faz mais, aguenta aí. Jesus caminha conosco. Jesus não só te libera de um problema, para você agora, vai lá campeão, se vira. Não tem mais trevas, agora é contigo. Não. Jesus, ele caminha conosco, sendo luz por toda a jornada. Afinal, era Jesus que controlou a estrela até os reis chegarem à manjedoura. Jesus é a luz que explica as coisas. Queridos, seus requisitos estão errados, a gente precisa voltar para a Escritura, porque Jesus está explicando. Olhem para a Escritura de novo, porque toda ela aponta para Jesus. Jesus adiciona que o seu testemunho é verdadeiro, porque ele sabe a sua origem, de onde ele veio, e o seu propósito, para onde ele vai. Ele veio do Pai, ele retornará ao Pai, ele é Deus. Ele é o Verbo que era no princípio, estava com Deus, era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus está afirmando ser Deus, unidade, mesma substância com o Pai. Você não sabe nada sobre a sua vida, mas Jesus tudo o sabe. Você não sabe de onde veio nem para onde vai, mas fica tranquilo, porque Jesus te leva. Jesus está afirmando ser verdade em pessoa, em perfeita união com as obras, palavras e ações de Deus Pai. Em vários momentos Jesus afirma isso no Evangelho de João. Eu vim para fazer a obra do Pai. Ele é aquele que encarnou em cumprimento à palavra de Deus. Mas Jesus faz mais. Jesus estica. Jesus revela mais. Versículo 17. Jesus faz o seguinte, Jesus pressupõe o argumento deles e mostra como que até ali ele está verdadeiro. Versículo 17. Baseado na lei de vocês, eu vou mostrar que toda a palavra testifica de mim. Ainda que sejam necessários 2 testemunhos, como diz lá em Deuteronômio, vamos fazer então o meu caso em 2 testemunhos, porque eu tenho os 2. Eu estou dando testemunho e o meu Pai dá o mesmo que o meu. Vocês precisam de mais outro testemunho do que Deus e Deus? Jesus não está se opondo a abolindo a lei, mas ele está cumprindo a lei na sua própria vida. Jesus se apoia na palavra que está escrita, todo o Antigo Testamento se refere a ele. Origem, desde o princípio, o Pai fala sobre ele. Propósito, Romanos 10, 4, o telos, o propósito, o fim.
toda a lei se revela na face de Cristo. Note que, de fato, o testemunho do Pai durante todos os evangelhos confirma o que Jesus está falando. O Pai afirma no batismo de Jesus: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Na crucificação, os céus se tornaram em trevas, os mortos ressuscitaram, a ponto de até um soldado romano dizer: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Na transfiguração, não é à toa que Jesus aparece em plena luz, com vestes brancas, brilhantes e rosto resplandecente. Lá o Pai afirma de novo ser o Filho amado dele. No Monte da Transfiguração, o véu é retirado, as coisas são manifestadas, tal qual o que nós cremos hoje agora é visto. Recebemos por visão. É uma prévia do que vai acontecer no Novo Céus e na Nova Terra, quando de fato enxergaremos Jesus em toda a sua plenitude de glória. Esse é o testemunho do Pai sobre ele. Portanto, a obra de Deus ela é coerente, ela é perfeita. E isso mostra a essência do que é Jesus. Por isso que no nosso credo niceno, Jesus é dito como Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, da mesma substância, da mesma essência, homoúcios com o Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Jesus, a nossa luz, portanto, é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor sobre a criação, ele é o resplendor da glória do Pai e o exato cumprimento de todo o querer de Deus, tintim por tintim. Tudo está claro, mas os fariseus insistem em não entender. Eles amaram mais as trevas do que a luz, e eles perguntaram, talvez até maliciosamente, onde estava o pai de Jesus, porque provavelmente nessa época José já havia morrido. Eles só enxergam as coisas segundo a carne. Eles não têm olhos para ver o mundo, e isso acaba em crueldade, em julgamento segundo as aparências, segundo a carne, e não segundo, conforme a reta justiça, a palavra de Deus e o testemunho trinitário do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus então responde que se eles conhecessem Jesus, conheceriam o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há conhecer Jesus e não conhecer ao Pai. A perfeita união em todos os seus propósitos. Por isso Jesus não julga segundo a carne, conforme os fariseus falam, porque ele não julga isoladamente em desconexão com Deus. Tudo o que Cristo faz, qualquer julgamento, qualquer condenação, ele não faz só, mas junto daquele que o enviou. É isso que o versículo 16 está falando. Jesus põe tudo em clara luz. Veja que Jesus está repetindo João 3, 16 a 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe até aí, né? Agora o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Veja, já está julgado porque a palavra do Pai é essa. Quem não receber a Jesus já está em trevas, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito de Deus. Agora o 19 e 20, é exatamente o que Jesus está falando. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja que é uma questão de preferência e compromisso de fé. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ignora a luz, não gosta da luz e não se chega à luz para que as suas obras não sejam reveladas. Veja que é um compromisso de fé consigo mesmo para evitar aquilo que é a verdade. Versículo 21. Portanto, no entanto, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Aproxima-se da luz, porque a verdade e a realidade correspondem de tal forma que nós queremos entender a verdade tal como ela é. E vejam que as obras sendo manifestas na luz são de fato obras de Deus. É isso que o versículo 21 está falando. Portanto, igreja, indo para a conclusão aqui. Ouçam com atenção. Quem ama a luz se aproxima de Deus, nos termos de Deus, para aprender aos pés de Cristo. Mas quem pratica o mal se aborrece da luz e não quer verdade e esclarecimento. Não quer que as coisas sejam postas à clara luz. Mas porque Jesus é a luz do mundo, quem o ouvir recebe a verdade, mas conhece a Deus pessoalmente. Jesus é a maior luz do mundo, meus irmãos.
Jesus é a única luz que leva à presença graciosa de Deus, onde há bênção. Nas mãos de Cristo, o Senhor de carne e osso nos abençoa e nos guarda de todo o pecado. Jesus revela tudo do mais oculto do nosso coração, e isso é boas novas, porque isso é um alerta para você hoje abandonar as trevas. Venha e se arrependa, abandone as trevas e tenha a vida verdadeira na luz de Cristo. Renda louvor, porque a promessa se revelou e vida luz ao mundo Ele traz. Em Cristo, diante do rosto de Yahvé que resplandece sobre nós, nós vemos misericórdia. Nós vemos alguém cuja origem celestial não o impediu de vir até nós. Ele se despiu da sua glória e veio esvaziando-se e assumindo forma de servo para lidar com os nossos pecados, para fazer purificação deles. Ao mesmo tempo, ele sabia o seu propósito, para onde ele ia, e ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Portanto, ele se assentou à majestade de Deus nas alturas e herdou um nome mais excelente do que todos os anjos. Em Cristo nós vemos a paz que excede todo o entendimento. Nós temos por fé a certeza de que essa luz extirpará toda a escuridão e não restará nenhum canto em todo o cosmos, em todo o universo, onde trevas permanecerão e habitarão. Jesus resolverá tudo em sua clara luz. Nele serão feitas novas todas as coisas, e quando a luz da glória do Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista como as águas cobrem o mar, então de vida se encherá a terra com alegria e paz para nunca mais faltar, e cessado todo o nosso pranto, toda a nossa dor, toda a guerra. O Rei que é Cristo, luz da luz, Deus de Deus, verdadeiro Deus, será nosso Rei e reinará para sempre. Amém. Vamos orar.